Deixa eu iniciar aqui a gravação. Só um pouquinho aqui. Agora sim, deixa eu repassar. Tem gravado. Duda Campora, Poliana, Rafaela e Victória. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Ok, eu vou projetar aqui a nossa tela. Espelhar aqui a apostila. E vamos ver aqui onde nós paramos. Está dando para enxergar a apostila aí? Sim. Então, vamos descer aqui. Com os números inteiros, né? Eu já mandei o arquivo com a correção de exercícios dessa página 5 para vocês, está lá no Positivo On. Então é só abrir o arquivo para fazer a correção, tá? Também aqui da página 6 e da página 7. Aí nós entramos aqui na multiplicação de números inteiros, fizemos aqui todos esses cálculos, né? A regra de sinais, corrigimos esses exercícios. Paramos até onde na correção desses exercícios, turma? Corrigimos tudo ou não? Não, a gente parou no exercício 10. Então, vamos lá para o 10. Aqui nós corrigimos e fomos lá para o exercício 10. Era só um pouquinho. Ixi, né? Tá aqui. Eita, nós. Aqui. Era só oi, pessoal. Tá ouvindo? Turminha, tá me ouvindo? Sim. Oi, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Se eu consigo abrir de novo. Tem uma travada aqui no Positivo. Aí, estão vendo a tela? Sim. Estão vendo aí, pessoal? Paramos aqui, então, para o 11, dessas expressões numéricas. A gente não corrigiu o 10. Então, vamos lá. Vamos fazer o item A aqui, ó. 10 mais o menos 8. Nós vamos fazer, então, aqui na regrinha de sinal, né? Se mais com menos aqui, perceba, então, que vai ficar menos, né? Então, vai ficar 10 menos 8. E aqui o que acontece? Antes de mais nada, para você resolver uma expressão como essa, você vai levar em consideração a ordem, a prioridade, né? Então, vejam que aqui eu tenho 9 vezes o menos 8. Então, eu vou multiplicar o 9 vezes o menos 8 e eu vou obter menos 72. Esse menos 72, vou guardar aqui comigo esse valor. E depois eu vou fazer aqui, na regrinha de sinal, eu tenho aqui menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar menos 78. Esse menos com menos dando mais, desse 10, vai ficar mais 10. Portanto, menos 72, mais o 10, mais o outro 10 que eu tenho ali,
eu vou ficar com menos 92. Ou até melhor eu abrir uma outra tela aqui para vocês, se o meu positivo on não travar, para vocês enxergarem como é que é o processo no passo a passo, para enxergar melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na outra tela, que é melhor para vocês poderem enxergar. Vamos lá. Lá no exercício 11, fica melhor do que eu ficar só falando para vocês ficarem anotando, aí pode se perder. Terrível esse positivo 1 hoje, está travando demais. Vamos lá, abrindo aqui. Muito bem. 4, 5, 9, 10 e exercício 11, vamos achá-lo aqui. Aqui. Pessoal, estou sombreando aqui, dá para enxergar? Sim. Dá para enxergar aí, turma? Então, vamos lá. No item A, eu tenho 10 mais o menos 8, vezes o mais 9, menos o menos 10. Então, primeira etapa aqui, primeiro passo, ordem de prioridade. Resolva a primeira multiplicação. Menos 8 vezes mais 9. Menos 8 vezes mais 9, regra de sinal, sinais diferentes, menos com mais, então eu vou obter menos 72. Vou resolver agora aqui esse menos, o menos 10. É a mesma coisa que dizer que é menos 1 vezes o 10. Regra de sinal, menos com Professor? menos, sinais iguais, mais. Oi. Que página vocês estão? E qual é o exercício? Eu estou no exercício 11. Pra mim não tem esse exercício 11. Não tem o exercício 11? Não. Aí Veja, a gente está na página 12, exercício 11. seguindo aqui a sequência das páginas, não tem esse exercício 11? Você não achou aí? E sim, esse exercício 11. Sim. Todo mundo achou o exercício 11? Sim. Então tá aqui, ó. Primeiro, o item A dele, como eu estava falando, resolve primeiro a multiplicação. Menos 8 vezes mais 9, menos 72. Sinais opostos na multiplicação, resultado dá negativo. E aqui eu tenho menos 10, sinais opostos, menos com menos vai dar mais 10. Fazendo a somatória, 10 menos 72 mais 10, eu vou chegar em menos 52. No item B, a nossa continha é menos 40, mais o menos 6, vezes o mais 7, menos o menos 8. Então, na ordem de prioridades, eu vou resolver primeiro a multiplicação, que está aqui, ó. Menos 6 vezes o mais 7. Sinais opostos, menos com mais, eu vou ter menos 42. Depois eu vejo a outra conta que eu tenho que fazer aqui, ó. Menos o menos 8. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes o menos 8. Menos com menos, na regra de sinal, sinais iguais, vai ficar positivo. Então, eu vou ter mais 8. Finalmente, eu faço as adições. Menos 40, menos 42, mais 8. Eu posso agrupar os termos negativos. Primeiro, ó, menos 40 com menos 42, vai dar menos 82. Mantendo o termo positivo, que é mais 8, eu vou chegar em menos 74. Lá no item C, eu tenho na minha conta, nessa expressão, que resolver primeiro o que é a prioridade, as multiplicações. Então, veja que eu tenho menos 3 vezes o menos 5. Menos com menos, sinais iguais na regra de multiplicação, mais. Então, mais 15. Segunda multiplicação que eu tenho que resolver, o menos 4 vezes o 3. Menos 4 vezes 3, sinais opostos, vai ficar no valor negativo. Então, menos 12. E mantenho o menos 20. Eu vou ter, então, agrupando os termos negativos, o menos 12 com o menos 20, eu tenho menos 32, e basta depois fazer o 15 menos 32, eu chego em menos 17. Lá no item D, você tem
na sua expressão, primeiro que resolver, na prioridade, as multiplicações, né? Então, eu tenho aqui o menos 9 vezes o mais 5. E eu vou chegar em 45. O sinal aqui ficará negativo. Mas observe que eu tenho um outro sinal negativo multiplicando aqui. Isso significa que tem um menos 1 multiplicando esse menos 45. Portanto, menos com menos vai ficar mais 45. Outra multiplicação que eu tenho que resolver antes, menos 2 vezes o menos 1. Regra de sinal, menos com menos, sinais iguais, vai ficar positivo, 2. Finalmente, eu tenho aqui o menos 17. Aqui representa um mais 1, multiplicando esse menos 17, mais com menos, sinais opostos, né? Vai ficar negativo, menos 17. Aqui. Agrupando os termos, fazendo então as adições, 2 mais 45, menos 17, eu chego em 30. No item E, resolvendo as multiplicações primeiro, eu tenho 6 vezes o menos 7, portanto, sinais opostos, vai ficar negativo, menos 84. Aí eu tenho aqui ainda, desculpa, menos 84 não, porque ainda tenho que multiplicar pelo 2 positivo, né? Então, sinais opostos de novo. Eu vou fazer aqui, então, a multiplicação para obter o menos 84, que corresponde ao quê? 6 vezes 7 vezes 2, e na regra de sinal, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Sinal negativo, menos 84. 10, né, positivo. Aqui na frente eu tenho o sinal de mais, portanto, representa mais 1 aqui na frente, multiplicando mais 10. Sinais iguais, vai ficar positivo, mais 10. Então, menos 84 mais 10, eu chego em menos 74. No item F, resolvendo primeiro as multiplicações, eu tenho o menos 12 vezes o menos 3. Então, sinais iguais vai dar positivo. 12 vezes 3, 36. Sinais iguais positivo. E tenho aqui também o menos 23. E na frente dele, eu tenho esse sinal aqui, mais, que representa o 1, multiplicando. Os sinais são, né, opostos aqui. Eu vou multiplicar ele por mais 2. Então, reparem que o 23 vezes o 2 me dá 46. E reparem que sinal negativo com sinal positivo, sinais opostos, o sinal vai ser negativo. Na última multiplicação, eu tenho menos 9 vezes o menos 8. 9 vezes 8 aqui, 72. E reparem também que eu tenho sinal negativo com sinal negativo, sinais opostos vai ficar positivo. Com o sinal positivo aqui na frente, então, positivo com positivo, sinais iguais, positivo. Fazendo a somatória, eu chego em 62. Acertaram aí, pessoal? Sim. Acertaram aí? Tranquilo? Sim. Sim. Para a apostila? Posso voltar para a apostila? Pode. Ou tem alguém anotando aí? Pode? Pode. Beleza. Então, vou voltar lá para a nossa apostila. Aqui está. Deixa eu ampliar aqui. Tá aí, vocês estão enxergando, né? Sim. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Nós paramos. Tá. Opa. Aqui nós corrigimos, tá? Aqui corrigimos. Deixa eu achar lá de novo. Não, aqui ainda não. Deixa eu achar aqui. A gente parou na página 12. Página 12, né? Sim.
aqui nós vimos, tá? Foram essas contas aqui do exercício 11 que nós fizemos. Confere? Confere. Sim. Vamos para o 12. Deixa eu ver aqui. 12. Então tá lá. No 12, né? O teste seletivo para um emprego era composto de 120 questões. O critério estabelecido para a correção dessa prova foi de que cada acerto valeria 3 pontos, cada erro corresponderia a menos 2 pontos, e a cada questão não respondida seria descontado 1 ponto. Veja na tabela. Aparece aqui. Fernando, a Renata, a Juliana, o Lucas, né? O número de acertos para cada um deles, o número de erros para cada um deles e as não respondidas. Está aqui. Agora você tem que fazer o quê? Calcule a nota de cada um dos candidatos e escreva seus nomes em ordem decrescente, de acordo com suas notas obtidas. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Cada número de acerto que eles tiveram, eu vou multiplicar por 3, né? Cada número de acerto. Eu vou multiplicar por menos 2. E a cada questão não respondida, eu vou descontar 1 ponto. Ou seja, eu vou considerar como multiplicando por menos 1. Eu vou abrir isso aqui lá para vocês poderem enxergar melhor. Então, vamos lá para a nossa telinha. Deixa eu abri-la aqui novamente. Volume 2. Muito bem. É um trabalhinho isso aqui, mas é a melhor forma de poder visualizar aqui a nossa correção. De novo. Vamos lá, vamos lá. Então tá aqui, o exercício 12. Então acompanhem comigo aí, pessoal. Pegando os dados da nossa tabela, vamos fazer o do Fernando. Então, multiplica por 3. Mais a soma dos pontos dele. Ele errou 24. Então, vai multiplicar por menos 2. Ele está perdendo 2 pontos a cada erro, né? Mas ele tem 28 questões que ele não respondeu. Então, ele vai perder 1 ponto, ou seja, vai multiplicar por menos 1. A nossa somatória, então, terá 204 de acertos, menos 48 dos erros, menos 28 das que ele não respondeu. Total, então, de pontos dele, 128 pontos. Para o caso da tabela, os dados da Renata, ela acertou 78 questões, portanto, multiplica por mais 3, ganhou 3 pontos a cada acerto. Mas ela errou 27. Cada erro, eu vou multiplicar aqui por menos 2, que ela perde 2 pontos. Mas ela deixou de responder 15 questões. Então, eu multiplico por menos 1, ela perde 1 ponto a cada questão não respondida. Eu vou ter, então, 234, com menos 54, com menos 15, e vou chegar em 165 pontos. No caso da Juliana, ela teve... Oi? Acha que é? Oi? Acha que é? Oi? Qual que é a página aí, pessoal? Estamos na página 11. 12. Hã? Página 12, professor. Então, vamos lá. No caso aqui da Juliana, acertou 55, multiplica por 3, mas errou 43. Pode responder 22, multiplica por menos 1. Portanto, chegamos em 165, menos 86, menos 22, 57 pontos. Finalmente, o Lucas. Na tabela diz que ele acertou, multiplica por 3, positivo, né? Ele errou 25, multiplica por menos 2. E ele deixou de fazer 14, multiplica. Estamos em 243, menos 50, menos 14, 179 pontos. Ele pediu na resposta para colocar, né,
as pontuações como uma ordem, né, decrescente, do que obteve maior pontuação para o que obteve menor pontuação. Quem obteve maior pontuação foi o Lucas, 179 pontos. Depois a Renata, que fez 165 pontos. Depois o Fernando, pontos. E, por fim, a Juliana, que tirou a menor nota, que fez 57 pontos. Professor, tá travando. Tá travando, né? Aham. Essa internet está terrível. Então tá aí, pessoal. A pontuação dos 4 em ordem decrescente, da maior nota para a menor nota. Conferiram aí? Sim. Posso voltar para a apostila? Pode. Então, vamos voltar lá para a apostila. Voltando para a apostila, vamos lá. Retorno aqui. Eu já vou abri-la. Ampliando. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Vamos lá, vamos adiante, vamos adiante. Opa. Já passamos, já passamos, já passamos. Então tá aqui, nós paramos aqui no exercício 12, né, da página 12, que foi aqui os testes lá dos candidatos, né? Vamos lá para a questão 13. Questão 13. Então tá lá. Neste plano cartesiano, construa o triângulo de vértices A, ponto 1 e 2, B, ponto 3 e 4 e C, ponto 4 e 1. Então, quem será esse triângulo ABC? O ponto A, eu tenho a coordenada em X e a coordenada em Y. A coordenada X do ponto A é o número 1. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Aqui. Tá aqui o ponto A. Coordenada no eixo X, no eixo horizontal, ponto 1. O valor em Y, ponto 2. Então, coordenada em X, 1. Em Y, 2. Está aqui marcado o ponto A. O ponto B, deixa eu pintá-lo aqui. Está aqui o ponto B. Me diz que o valor de X dele é 3. Então, aqui eu tenho o valor de 3 em X. E o valor em Y, 4. Eixo vertical. Portanto, 4 eu puxo aqui para o lado em Y. Está aqui o ponto B. O ponto C, vou pintá-lo aqui. Ele me diz que o valor de X, coordenado em X dele é 4, portanto, está aqui em X, eixo horizontal, 4, e o valor em Y dele é 1. Portanto, eu vou puxar aqui em 1, no eixo Y, está aqui o ponto coordenadas 4 em X e 1 em Y. Ligando esses pontos, sabe que é esse que está localizado aqui no primeiro quadrante. No item A, ele fala o seguinte, né? Multiplique a coordenada x de cada vértice por menos 1 e obtenha os pontos D, E e F. Escreva as coordenadas desses pontos. Então, eu vou pegar e multiplicar por menos 1 os valores de x, né, da coordenada x dos 3 pontos, do A, do B e do C. E eu vou conseguir obter os pontos D, E e F. Então, vamos lá. O ponto A, quando eu multiplico o x dele por menos 1, vai ficar menos 1. Então, esse vai ser o nosso ponto D, com a coordenada em x valendo menos 1, e a coordenada em y continua a mesma, valendo 2. O ponto E, eu vou obter pegando o ponto B e multiplicando a coordenada em x dele por menos 1. Se a coordenada em x é 3, multiplicando 1, eu vou ter menos 3. E esse será o ponto E.
com a coordenada em x menos 3, e a em y continuou sendo 4. É o ponto E. Finalmente, o ponto F eu vou obter multiplicando a coordenada em x do ponto C, 4, por menos 1. Isso vai dar menos 4. Então, o ponto F terá a coordenada em x menos 4 e a coordenada em y o mesmo, né? Valendo 1. Aí, os nossos 3 pontos D, E e F, que eu obtive fazendo o quê? Multiplicando as coordenadas de x, dos pontos A, B e C, por menos 1. Ele pede, então, aqui no nosso exercício, né, para traçar o triângulo D, E e F, está mostrado aqui. Está aqui o ponto D, está aqui o ponto E, e está aqui o ponto F. Está aqui o nosso triângulo no segundo quadrante. Notem que o ponto D tem coordenada em x menos 1, coordenada em y 2. O ponto E, coordenada em x menos 3, coordenada em y 4. O ponto F, coordenada em x menos 4, coordenada em y 1. Então, traçamos aqui o nosso triângulo segundo quadrante. Agora, pessoal, ele pergunta aqui, ó, que tipo de simetria há entre o triângulo ABC? Vamos olhar aqui, então. Percebam que entre esse primeiro triângulo A, B e C e o segundo triângulo D, E e F, o tipo de simetria que eu tenho é uma reflexão. Eu tenho, então, a minha figura com uma simetria de reflexão. Os pontos dos seus vértices têm a mesma distância para o eixo Y. Aprendemos isso no nosso último conteúdo, né? Simetria de reflexão. E essa reflexão acontece pelo eixo de simetria, que é o eixo vertical, o eixo Y. Aqui. Agora, ele quer que você faça no item B, de multiplicar por menos 1, só que agora não vai ser na coordenada x. Você vai multiplicar a coordenada y por menos 1. Né? Então, você vai pegar o triângulo ABC e as coordenadas dele e multiplicar todos os valores de y por menos 1. E obter as coordenadas, né, G, H e I. Escreva essas coordenadas. Então, quando eu pego o ponto A e multiplico o valor de y, a coordenada y, por menos 1, eu vou obter o ponto G. Coordenada x, 1, não mudou. Coordenada y, menos 2. Quando eu multiplicar o ponto B, a coordenada em y no ponto B por menos 1, eu vou obter o ponto H, onde eu vou ficar com a coordenada em x a mesma coisa, valendo 3, e a coordenada em y, menos 4, porque aí eu multipliquei por menos 1. E, finalmente, pegando o ponto C e multiplicando a coordenada em y por menos 1, o valor de x, a coordenada desse ponto y, vai ser 4, não mudou. E a coordenada em y, multiplicando por menos 1, eu vou obter menos 1. Portanto, eu tenho novas coordenadas de um novo triângulo, formado pelos pontos G, H e I, que tem essas novas coordenadas. Você vai agora lá no seu diagrama, lá, traçar o triângulo GHI no seu plano cartesiano. Então, subindo aqui, eu vou obter esse triângulo que está no quarto quadrante. Então, está aqui o ponto G, coordenadas 1 em x, menos 2 em y. O ponto H, que tem coordenadas em x igual a 3, em y igual a menos 4. E o ponto I, que vai ter coordenadas em x, 4. Bom, se eu obtenho esse triângulo aqui embaixo, e reparem, na última pergunta que ele faz, uma relação de simetria com o triângulo GHI. Qual é essa simetria? Reflexão, de novo. É como se o nosso eixo X, o eixo horizontal, fosse um eixo de simetria. Então, nesse eixo de simetria,
eu vou ter a projeção, né, da simetria por reflexão do triângulo GHI com relação ao triângulo AB e C. Isso, então, responde a nossa última pergunta aqui. Que simetria há entre os triângulos ABC e o triângulo GHI? Simetria. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? Desenharam aqui as figuras? Sim. Aqui, ó, desenho. Posso ir adiante? Pode. Pode. Então, vamos adiante. Está aqui, pessoal, lá na página 12, né, no final da página 12, propriedades da multiplicação com números inteiros. Vamos ver que propriedades da multiplicação são essas, né? Primeira propriedade é chamada de propriedade comutativa. O que significa isso? Propriedade comutativa. Se você vai multiplicar dois fatores, a ordem dos fatores não altera o produto. 4 vezes 9, 36. É a mesma coisa que 9 vezes 4. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Se eu fizer 7 vezes menos 9, eu tenho menos 63, que é a mesma coisa que menos 9 vezes 7. Também chego em menos 63. Então, em cada linha, né, os produtos são iguais e os fatores são os mesmos. Porém, se você colocar em ordens diferentes, né, em uma ordem diferente na multiplicação, não vai afetar o valor do produto. Uma segunda propriedade da multiplicação é a propriedade associativa. Que propriedade é essa, então? São da comutativa para as multiplicações com mais de dois fatores. Então, como que eu faço? Não importa a ordem que você associar aos fatores, o produto vai permanecer o mesmo. Então, um exemplo, colchetes, né? Essa representação que está aqui, ó, colchetes. Então, vejam que quando eu tenho que fazer uma separação, quando eu for associar alguns fatores que estão sendo multiplicados, e eu tenho já esses fatores como números inteiros dentro do parênteses, eu preciso, então, nessa associação, usar o colchete. Está aqui, ó, tá vendo? Colchete. Então, esse colchete está me dizendo que eu estou fazendo primeiro esta operação para depois fazer a segunda multiplicação. Então, isso está me dizendo que primeiro eu vou fazer a multiplicação de menos 8 vezes o menos 3. Para depois o resultado disto eu multiplicar pelo menos 10. Então, a minha associação foi feita aqui. Menos 8 vezes o menos 3, eu vou obter aqui, então, o nosso 24 positivo, porque regra de sinal, menos com menos na multiplicação, positivo, mais 24. Fiz essa operação, ficaram 24 vezes o menos 10. Regra de sinal, mais com menos, sinais opostos, menos. 24 vezes o 10, 240, com o sinal negativo, menos 240. Se eu resolvesse agrupar, associar, primeiro a multiplicação de menos 3 com menos 10, então eu vou colocar essa associação entre colchetes. Está dizendo que eu vou fazer primeiro. Depois que eu fizer essa primeira operação que está entre os colchetes, que está me determinando que é esta primeira operação que eu faço, o resultado dela eu vou depois multiplicar pelo outro fator. Então, que 3 menos 3 vezes o menos 10, sinais opostos, vai ficar positivo, tá? E 3 vezes 10, 30. Então, mais 30. E depois eu vou multiplicar o mais 30 pelo fator que faltava aqui, menos 8. Regra de sinal, né? Mais com menos, sinais opostos, vai ficar negativo. Menos 8 vezes 30, portanto, menos 240.
Percebam, então, que as associações que eu fiz vão conduzir ao mesmo resultado, mesmo que eu agrupe termos diferentes. Então, pergunta-se o que ocorre com o produto quando associamos os fatores de forma diferente ao efetuar a multiplicação. Bom, se você associar os fatores de forma diferente, não vai afetar o produto. O produto não vai se alterar. Você vai chegar no mesmo resultado. Pessoal, dúvidas sobre o uso desse colchete? Ele é importante aí, não é? Sim. Esse colchete é importante porque ele está te dizendo uma prioridade, o que você vai operar primeiro. Aqui, ó, existência do elemento neutro. É uma outra propriedade da multiplicação, né? Então, está aqui, ó. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tudo que você multiplicar por 1 vai gerar próprio número. Então, no item A, mais 25 vezes 1, mais 25. No item B, 1 vezes 1 mais 18, mais 18. Item C, menos 17 vezes 1, menos 17. E no item D, 1 vezes menos 20, dá o próprio menos 20. Então, ele é um elemento neutro em que sentido? A multiplicação por 1, né, vai gerar sempre o mesmo número. Qual fator aparece em todas as multiplicações? O próprio número 1. O que é possível observar, né, no produto de cada uma dessas multiplicações? Se observar, então, que se você multiplicar, sendo eles o número 1, o produto que você vai outro fator. Multiplicar um número inteiro por 1 significa. Posso avançar aqui, pessoal? Posso avançar? Pode. Alô, pessoal? Posso avançar? Pode. Então, vamos lá. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa é uma propriedade importante, né? É distributiva. Você, para calcular, né, o valor, você tem que considerar as regras de resoluções. Nós já vimos isso lá nos anos anteriores, né? As regras de resolução de expressões indicam o quê? Que devemos efetuar as operações que estão associadas por parênteses, colchetes e chaves, nessa ordem. Então, primeiro eu resolvo o que está lá no parênteses, depois eu resolvo o que está nos colchetes e, finalmente, eu resolvo o que está nas chaves. Seguindo essa sequência, né, você pode também distribuir a multiplicação para as parcelas dentro dos colchetes, por exemplo. Então, essa propriedade distributiva aparece justamente aqui. Vou mostrar um exemplo para vocês verem como é que nós aplicamos isso. Eu tenho essa expressão, 3 vezes colchetes, menos 4, e aí depois outro colchete. Vejam como nós podemos resolver isso aqui. Um primeiro meio de você resolver é, primeiro, trabalhar o que você tem aqui dentro do nosso colchete. Vamos lá. O número 6 mais o menos 4, então você vai fazer uma adição. 6 com menos 4, vejam que a regra mais com menos vai ficar negativo, sinais opostos. Eu tenho 6 menos 4 valendo 2. Tudo que ficou dentro do colchete, né, nos nossos colchetes, o resultado dessa operação é 2. E o 3 que estava multiplicando, quem estava dentro dos colchetes, está aqui. Portanto, 3 vezes 2, eu chego em 6 de resultado. Perfeito, resolvi. Mas agora eu quero aplicar a propriedade distributiva. Se eu aplicar a propriedade distributiva, o que eu faço? Eu vou distribuir a operação em quem está dentro dos colchetes. Veja que o 3 está multiplicando quem está dentro do colchete, que é o 6 mais o menos 4. Então, primeiro eu faço 3 vezes o 6, está aqui, 3 vezes o 6, opa, o que está aqui, ó, 3 vezes o menos 4. Então, veja que eu distribuí. Primeiro, eu multipliquei aqui esse primeiro termo
3 vezes 6, mais ali vermelho, 3 vezes o menos 4. Então, está aqui 3 vezes o menos 4. O 3 vezes o 6, eu vou chegar aqui em 18, positivo, mais, da operação ali entre os colchetes, o 3 vezes o menos 4, menos 12. Agora, eu vou fazer a finalização. Eu tenho 18, né, do primeiro termo, com o menos 12 do segundo. Veja que mais com menos, a regra do sinal aqui, sinais diferentes, vai ficar menos. 18 menos 12, 6. Então, das duas maneiras que você utilizar, você vai chegar no mesmo resultado. Agora, vejam aqui, eu vou fazer essas continhas que estão aparecendo aqui no item A. Eu tenho essa expressão, menos 6 vezes colchetes, menos 8, menos 1 mais 2. Vamos resolver pela distributiva, então. Primeiro, eu vou fazer o quê? Pegar o menos 6 e multiplicar no primeiro termo aqui dos colchetes. Menos 6 vezes 1 menos 8. Então, aparece aqui, ó. Menos 6 vezes o menos 8. Mantém o sinal da operação entre o colchete. Faço 6 vezes. Então, está aqui o menos 6 vezes o mais 2. Sinais iguais. 48 menos da expressão dentro do colchete, portanto, menos 12, menos 2. E agora, que eu tenho dentro mais agora liberou. Então está aqui o resultado, né, que estava dentro do colchete. E aí eu vou multiplicar pelo menos 6. Então, menos 6 vezes menos 10, sinais opostos. Sinal do resultado aqui vai ser positivo. 6 vezes 10, né, portanto, 60. No item B, eu tenho aqui o menos 9 vezes o que está dentro do colchete, é menos 3 mais 4 menos o menos 6. Primeiro método, então, usar a distributiva. Primeiro eu faço menos 9 vezes o menos 3, então está aqui, menos 9 vezes o menos 3, mais, agora eu faço menos 9 vezes o nosso amigo 4, então menos 9 vezes o 4, e eu tenho aqui esse menos, o menos 9 vezes o menos 6. Então, aqui aparece o menos 9 vezes o menos 6. Resolvendo as multiplicações, menos 9 vezes menos 3, sinais iguais, vai ficar positivo. Agora eu faço menos 9 vezes o mais 4, sinais diferentes, vai ficar negativo. Portanto, menos 36. E depois o 9 vezes o menos 6, portanto, eu vou obter aqui menos 54, porque, regra de sinal, né, sinais iguais, vai ficar positivo. Eu chego, então, em 27, menos 36, menos 54, ou seja, menos 63. Eu poderia fazer pelo outro jeito, resolver primeiro o que está dentro do meu colchete, para depois multiplicar pelo menos 9? Poderia. Então, eu vou fazer o menos 3, mais o 4 e menos o menos 6. Então, reparem que os sinais iguais vai ficar positivo. Vai ficar mais 6. Então, mais 4 com mais 6, mais 10, com o menos 3, mais 7. Esse mais 7 vai multiplicar pelo menos 9, e eu vou obter menos 63. Mesmo resultado. Dois caminhos que você pode adotar. Pode resolver primeiro tudo que está dentro do colchete, e depois fazer a multiplicação
por quem está fora, ou pode fazer a distributiva, multiplicar cada termo, cada fator que está dentro do colchete, e depois você fazer a somatória, né, para obter o seu resultado. Dúvida aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Sim. Até agora? Tranquilo. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Ai. Deixa eu abrir aqui. Turma, estão vendo a matemática em detalhes? Sim. Então, aqui nós temos, né, o uso da nossa propriedade, né, associativa. Então, você vê aqui, eu tenho essa primeira expressão, né, menos 2 vezes menos 29 vezes 50. Então, vocês podem associar primeiro esse produto para obter menos 100. E depois, né, aliás, vocês podem associar primeiro o menos 2 vezes os 50 e obter o menos 100. E depois o menos 100 vocês multiplicam pelo menos 29 e vão obter aqui, usando a regrinha de sinal, mais 2.900. Então, esse uso, né, dessas propriedades, vocês vão estar aplicando isso na resolução aí das nossas expressões algébricas. Dá uma lidinha nisso aqui depois, porque tem algumas passagens aqui que são exatamente o que nós estávamos discutindo lá no tópico anterior. E eu vou pedir para vocês, então, para a lição de casa, fazer estas atividades, lá na página 14. Então, na página 14, o exercício 1. Lá na página 15, o exercício 2. O exercício 3, também da página 15. E na próxima aula nós vamos corrigir esses exercícios e entrar aqui num novo assunto sobre operações com números inteiros, que é a divisão dos números inteiros. Beleza, pessoal? Sim. Alguma dúvida aí, turma? Não. Tá tudo tranquilo? Sim. Opa, então vamos fazer, né, esses exercícios aí em casa. Próxima aula eu corrijo os exercícios e retomamos aí o nosso conteúdo. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Pessoal, abração para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aí, tá? Tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.